Olá a todos, muito boa tarde, na paz do Senhor Jesus Cristo. Hoje é dia 18 de maio de 2026 e eu, pastor Reginaldo, já estou aqui ao vivo, online, neste momento, para mais uma vez compartilharmos conhecimento bíblico da Palavra de Deus. Nós aprendemos grandes lições na Palavra de Deus, as praticamos e nos tornamos mais do que vencedores em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Nessa tarde, nós vamos estudar o capítulo 14 do livro de Gênesis, o livro da criação, o primeiro livro da Bíblia Sagrada. Pastor, quantos capítulos tem o livro de Gênesis? O livro de Gênesis tem um total de 50 capítulos e nós estamos estudando hoje o capítulo 14, juntos, até às 17 horas, provavelmente por aí. E o capítulo 14 do livro de Gênesis, hoje ele conta com, vamos lá, conta com 24 versículos apenas e vamos falar de guerra, hein? Guerra, nesta tarde vamos falar de guerra. E meus amados, eu quero primeiramente agradecer a Deus por todas as coisas, bendizer ao Senhor em todo o tempo, por mais uma segunda-feira em que estamos aqui juntos para meditar na Palavra de Deus e aprender com a Palavra de Deus. E eu quero, nesta oportunidade, agradecer a Deus, porque no dia de ontem, 17 de maio, uma data muito especial para mim, pastor Reginaldo, para minha esposa, pastor Irani, para os nossos 3 novos convertidos, Cauã e o Simon, e também para a nossa diaconisa Silvana. E vamos lá dizer por que o dia de ontem foi especial. Primeiramente porque Deus nos deu a oportunidade de fazermos o batismo nas águas dos nossos 3 jovens, Cauã e o Simon. Isso já por si já é um motivo de celebração, comemoração e agradecimento ao nosso Deus. E ontem também, dia 17 de maio, completou um ano que eu, pastor Reginaldo, e a minha digníssima esposa, pastor Irani, chegamos a Bom Jesus da Serra, aqui na Bahia, para fazer a obra missionária do Senhor nosso Deus. É louvável, certo? E terceiro, a nossa diaconisa, a irmã Silvana, ela completou 1 ano e 2 meses que ela já serve ao Senhor na igreja JPL aqui na Bahia. Boa tarde, Carmen. Beijo, minha amiga. Fica comigo até o fim, tá? Pra gente te dar aquele abraço, mandar aquele alô, a gente conversar um pouco no final. Eu tô começando agora a live, viu, amiga? Oh, seja bem-vinda, Carmen, minha melhor amiga. Meu Deus, tá em Chapecó ainda. Ela foi para um casamento lá em Chapecó, minha melhor amiga Carmen, e tá lá ainda, usufruindo deste momento, né? E ela merece. Eu sei disso e ela sabe também. Um beijo, Carmen. Deus te abençoe, amiga. Dá um beijo em todos aí, viu? Obrigado. Então, meus amados irmãos e irmãs, ontem foi um dia especial para nós. Nós batizamos 3 jovens para Jesus nas águas, no rio. Eu não sei se é rio, se é lago, se é nascente, eu não sei o que é aquilo lá, mas foi um lugar maravilhoso. E eu, particularmente, fiquei muito feliz. A pastora Irani também estava muito feliz. Tiramos muitas fotos, postamos vídeo no nosso Facebook, no nosso Instagram, na nossa conta lá do YouTube, onde eu posto os estudos bíblicos, né? Também postei esse vídeo porque realmente foi algo muito especial que Deus nos deu. Beijo para eles. Beijo para Tony e Luísa, meus queridos amigos, esse casal que eu amo muito. Beijo para vocês, Tony e Luísa, lindos de Jesus. Aleluia. Então, meus amados irmãos, nós estamos só começando a live nesse momento, mas os amigos entram, a família entra, os irmãos entram e a gente já vai mandando aquele abraço para eles, porque daqui a pouco nós vamos estudar.
estudar a palavra de Deus. Vamos ver o que ela diz para nós hoje, né? Sobre guerras. Passamos guerras, enfrentamos guerras, mas eu creio que aquele que tem Jesus à sua frente, ele é mais do que vencedor em todas as guerras. Amém? Glória a Deus. Vamos tomar um pouquinho d'água. Amém? Já está aqui a nossa caneta. Qualquer observação, qualquer anotação, o pastor vai estar atento aqui em nome de Jesus. Nosso caderno de oração, de oração também, mas o de estudo está aqui, nosso caderno de estudo já, com a aula de hoje, sobre essa guerra. E nesse momento nós vamos orar. Eu sou muito grato a Deus, porque realmente um dia de batismo é um dia muito especial. À tarde ainda fizemos algumas coisas aqui em casa, e à noite descansamos, porque realmente nosso corpo físico fica muito cansado, mas muito feliz. Estamos muito felizes com o que Deus fez na vida da Cauane. Beijo, Cauane! Na vida do Cauã. Beijo, meu querido Cauã. E na vida do nosso querido Simon. Beijo, meu querido Simon. Os novos convertidos da casa de Deus. E domingo que vem eles serão apresentados na igreja, hein, como membros já da JPL. Jesus em primeiro lugar. E também a nossa irmã Selma também estará integrando o hall de novos membros da JPL aqui na Bahia. Glória a Deus. Tudo é para a honra e glória do Senhor Jesus. Graças a Deus. Vamos orar nesse momento, vamos agradecer a Deus, vamos pedir que nos dê uma semana de vitória, vamos pedir que todos os dias sejam melhores um do outro, né? Que Deus nos abençoe. Em nome de Jesus Cristo. Que Deus abençoe você que está aí comigo na live. Minha querida Carmen, tem mais alguém ali? Glória a Deus. Glória a Deus. A paz do Senhor, minha querida irmã Marley Salete Miranda de Lima. Olha que nome grandão e bonito, né? Paz do Senhor, minha amada, seja bem-vinda à live do pastor Reginaldo. E você que está entrando aí, por favor, fique comigo até o final. Olha quem está aí também, minha querida sobrinha Noélia, a Noi, como eu chamo ela carinhosamente. Noi, um beijo, boa tarde minha querida, que a paz de Cristo esteja em teu coração. Vocês que estão entrando, por favor, não saiam, fiquem comigo até o final da live aí, por favor, tá bom? Glória a Deus. Também quero dar a paz do Senhor nessa tarde para o querido irmão Ronaldo Cardoso Oliveira. Meu amado irmão, seja bem-vindo à live do pastor Reginaldo, esse aqui que vos fala. E nós fazemos essa live toda segunda-feira às 16 horas. E o título da live é Compartilhando Conhecimento Bíblico. Nós compartilhamos o conhecimento de Deus. Nós conhecemos a Jesus pela sua identidade, a Bíblia Sagrada. Então todos vocês que estão entrando aí, uma boa tarde, uma boa semana, que a bênção do Senhor esteja sobre vocês. Muito obrigado, minha querida amiga Carmen, minha querida irmã, deixa eu ver aqui o nome, Marley Salete Miranda de Lima, minha querida sobrinha Noélia Anoi, e também o meu querido irmão Ronaldo Cardoso Oliveira. Sejam todos muito bem-vindos. Meu Deus, olha quem está aí também. Que bênção, que prazer, amada missionária Laina Cristina, a missionária Laina, lá de São Paulo, da nossa igreja sede. Uma grande adoradora. Que voz que essa mulher tem. Uma voz muito linda, hein? Uma adoradora do Senhor. Eu ainda não tive a oportunidade de ver a missionária Laina pregando, mas eu tive muitas oportunidades de vê-la adorando ao Senhor. Seja bem-vinda, minha amada. Em nome de Jesus, um grande abraço à sua família e também à nossa família aí, JPL. Jesus em primeiro lugar. Ao nosso querido pastor presidente, pastor Francisco, e a nossa querida pastora Andréia, também uma grande mulher de Deus, uma grande adoradora. E o meu pastor, eu sou suspeito de falar, que homem de Deus. Muito obrigado. A igreja onde eu me senti acolhido, eu me senti valorizado, me sinto amado pelos irmãos e amo meus irmãos. Glória a Deus por isso. E a igreja onde eu conheci a minha amada pastora Irani, a minha esposa, aquela que preenche o meu coração e a minha alma.
Obrigado, Jesus, obrigado por vocês que estão aí. Sejam todos muito bem-vindos. Vamos fazer uma oração em nome de Jesus, já que você está aí comigo, conectado, ligado nesta tarde. Eu convido você também, a colocar a tua mão aí na tela do teu celular e orar comigo nessa tarde, pedir a direção do Espírito Santo de Deus, porque vamos estudar a sua palavra. E Ele é o nosso professor. Amém, amados? Vamos orar? Pai, em nome de Jesus, eu quero te louvar, Senhor, porque já no início desta live eu vejo pessoas entrando, participando e me abençoando com a sua rica presença nesta live, porque vamos compartilhar o conhecimento da sua palavra. Jesus, muito obrigado pela vida de cada um que já está aqui comigo, aqueles que vão assistir depois, aqueles que vão compartilhar a live do pastor, para levar conhecimento bíblico a outras pessoas. Muito obrigado, ó Deus. Abençoe a cada um. Abençoe a missionária Elaina, abençoe a Noélia, minha sobrinha, a nossa irmã Marley, o nosso irmão Ronaldo, a minha querida amiga Carmen, a minha querida esposa, pastor Irani, a toda a igreja de São Paulo, toda a igreja da Bahia e toda a igreja de Moçambique também. Em nome de Jesus, nós oramos. Espírito Santo, venha nos ensinar mais um pouco da tua palavra, que vamos compartilhar nessa tarde com esses amados que estão aí comigo hoje, me fazendo esta companhia nesta tarde. Uma segunda-feira maravilhosa e uma semana abençoada para todos, em nome de Jesus. E você diz comigo, amém. Amém, amados. Glória a Deus, muito obrigado. Muito, muito, muito obrigado por você que está aí comigo. Bem, meus irmãos, você que tem a sua Bíblia Sagrada aí, abra no livro de Gênesis, no capítulo de número 14, isso, e nós vamos falar sobre uma guerra que houve ali no tempo de Abrão, né? Abrão estava habitando ali em Hebron, edificou o altar, e agora nós vamos falar sobre essa guerra hoje. O título da nossa lição de hoje, em Gênesis capítulo 14, está escrito assim: Guerra de 4 reis contra 5. Eita, que guerra, hein? 4 reis se uniram contra 5 reis. Vai ser uma tremenda de uma guerra, né, irmãos? Meu Deus, mas vamos lá. Bem, como eu disse para vocês no início, o capítulo 14 de Gênesis conta com 24 versículos apenas. Nós vamos estudar, vamos ler. Você vai ouvir aqui embaixo, nos comentários. Se você ficar com alguma dúvida, você pode deixar a sua pergunta aí. Também pode deixar aquele boa tarde, aquele Pai do Senhor para o pastor Reginaldo. E me abençoar também, porque o seu boa tarde para mim também é muito importante, viu? Obrigado a todos que estão aí comigo. Glória a Deus. Já oramos, já falamos sobre o batismo de ontem, que foi maravilhoso. Ainda estamos sentindo aquele gostinho das novas pessoas que integram o time de Cristo, né? Os novos convertidos, Cauã e Simon. Deus abençoe a cada um de vocês. E você que está comigo aí também, seja abençoado nessa tarde, em nome de Jesus, com as ricas bênçãos, do céu. Essa imagem parece que está parada. Eu deixei parada. Espera aí, gente. Bom, amém. Vamos ao que é importante nessa tarde, a palavra de Deus. Glória a Deus. Gênesis capítulo 14, que tem por título Guerra de 4 reis contra 5. E nós temos dois subtítulos. Ló é levado cativo, é um subtítulo do estudo de hoje. E o terceiro subtítulo, quer dizer, o segundo, né, que o primeiro é título, Melquisedeque abençoa a Abrão. Então nós vamos estudar isso aí. Então vamos começar lá. Versículo 1 diz assim: E aconteceu nos dias de Anrafel, olha o primeiro nome, hein? Primeiro rei, rei de Sinar. Arioque, segundo rei, rei de Elazar.
Kedorlaomer, olha que palavra, hein? Os nomes eram tudo diferentes naquela época, né? Kedorlaomer, rei de Elão, e Tidal, rei de Goim. Então essas 4 cidades, cada uma tinha o seu respectivo rei. Então 4 reis aqui apresentados. Eu vou repetir, mas você não precisa gravar, porque esses nomes serão relevantes. Há nomes que estarão destacados na Bíblia, conhecidos, né? Mas alguns nomes é só para a gente conhecer mesmo. Versículo 2: estes fizeram guerra a Bera, olha lá, vamos lá, Bera, rei de Sodoma, Birsa, rei de Gomorra, a Sinabe, rei de Admá, e a Semeber, rei de Zeboim, e ao rei de Bela, esta é Zoar. Aqui, esse já não é falado o nome dele, né? Vamos ver se tem aqui. Não fala o nome do rei de Bela. Mas são 4 reis, ó, contra 5 reis. Por que será que esses 4 reis resolveram se unir para guerrear contra os outros 5 reis? Vamos descobrir aqui na palavra de Deus. Então vamos lá. Versículo 3: todos estes se ajuntaram no vale de Sidim, que é o mar de Sal. Todos eles se juntaram nesse lugar. Versículo 4: 12 anos haviam servido a Kedorlaomer, mas ao 13º ano rebelaram-se. Então vamos lá. Kedorlaomer está entre os 4 reis que fizeram guerra contra os outros 5 reis. Então 12 anos haviam servido a Kedorlaomer, mas ao 13º ano rebelaram-se. Por que eles se rebelaram? Eu não vou saber te dizer, mas algum motivo houve, né? Eles cansaram de servir. Provavelmente eles queriam a sua independência, provavelmente eles queriam algo melhor para o seu reino, mas houve um levante e uma guerra. Vamos ver como é que vai terminar essa guerra, hein? Versículo 5: e ao 14º ano veio Kedorlaomer e os reis que estavam com ele, ou seja, ele mais os 3, né? Ele estava entre os 4. E os reis que estavam com ele, e feriram aos Refaíns em Asterote Carnaim. Olha só, feriram um povo, certo? Esses 4 reis. Vamos lá. E aos Zuzins em An, outro povo, outra cidade, eles estavam com fome de justiça, hein? Queriam realmente uma redenção, né? Uma emancipação da servidão a Kedorlaomer. Vamos lá, continuando. E aos Emins em Savé Kiriataim. Eita, esses nomes aí que eu vou te falar. É complicado, mas precisamos lê-los, né? E aos Oreus, versículo 6. E aos Oreus no monte Seir, até a campina de Parã, que está junto ao deserto. Versículo 7. Depois tornaram e vieram a Mispat, que é Cádiz. Olha os nomes realmente, não precisa se preocupar com esses nomes não. E feriram toda a terra dos Amalequitas. Os Amalequitas já eram um povo conhecido. E também os amorreus que habitavam em Azazon Tamar. Então saiu o rei de Sodoma, versículo 8. Então saiu o rei de Sodoma, e o rei de Gomorra, e o rei de Admá, e o rei de Zeboim, e o rei de Bela, que é Zoar, e ordenaram batalha contra eles no vale de Sidim. Então tá, eles se reuniram no vale, saíram guerreando contra outras cidades,
menores, pequenas talvez, né? Ferindo aos povos dessas cidades. E aí no versículo 8, aqueles 5 reis se reúnem, vamos lá, ordenaram batalha contra eles no Vale de Sidim. Versículo 9, contra Quedorlaomer, ai que dor, né? Quedorlaomer, contra esse rei de Elão, e Tidal, rei de Goim, e Anrafel, rei de Sinar, e Arioque, rei de Elazar. 4 reis contra 5 reis. Certo? Até aqui tudo bem? Se tiver alguma dúvida, ó, a dúvida tem que ter? Sim, ela pode existir, mas ela pode permanecer. Ó o dedinho, ó. Não, o dedinho está dizendo que não. A dúvida não pode permanecer. Então, se você tem dúvida, deixa aqui no comentário que o pastor Reginaldo vai pesquisar, e no próximo encontro nosso, na próxima segunda-feira, a gente esclarece aí, viu? Ok. Versículo 10. E o vale de Sidim estava cheio de poços de betume. Nós já falamos aqui o que é betume, né? E fugiram os reis de Sodoma e de Gomorra e caíram ali. Então os reis fugiram e caíram nesses poços. Imagina, deve ter ficado feia a coisa. E os restantes fugiram para o monte. Então os 5 reis, dos 5 reis que se levantaram contra os 4 reis, dos quais 4 fazia parte Quedorlaomer, que era o rei de Elão, que era esse que eles serviam e queriam a emancipação desse rei. Dos 5 reis, 2 caíram nos poços de betume. 2 ali já perderam a guerra, vamos dizer assim. E os restantes fugiram para o monte. Fugiram, irmãos. Eu não vou falar do rei Quedorlaomer, mas eu vou falar nessa tarde do rei dos reis e senhor dos senhores. Com ele nós vencemos todas as guerras. Seja uma guerra espiritual, seja uma guerra material, qualquer guerra, qualquer que seja ela, do tamanho que seja ela, em Jesus você vence todas as guerras. Já fica nessa tarde aí para você esta mensagem. Glória a Deus. Versículo 11. E tomaram toda a fazenda. Aí é que vou falar um ditado antigo. Aí é que a porca torce o rabo. Olha aí, ó. E tomaram toda a fazenda de Sodoma e de Gomorra e todos os seus mantimentos e foram-se. Até aí, peraí, vamos ver aqui para a gente entender quem foi. Vamos lá. Deixa eu só tirar uma dúvida aqui para mim não passar nada errado para vocês, tá? Oh, glória. Aleluia, Jesus. Bem, nós paramos aqui no versículo 11, né? Tomaram toda a fazenda de Sodoma e de Gomorra também, e de todo o seu mantimento, e foram-se. Então eles levaram consigo os 5 reis, que quem estava fazendo guerra eram os 4 contra os 5. Guerra de 4 reis contra 5. Só que os 5 estavam querendo a redenção do rei Quedorlaomer. Então essa se tornou uma guerra de fato pelo poder, como hoje nós vemos guerra pelo poder, né? Infelizmente, o que eu vou citar aqui agora, guerra de igrejas, né? Lamentavelmente, né? Guerra por cargo. Não é verdade, irmãos? Diz aí, você que está acompanhando aí. Guerra por herança, quando alguém morre e deixa uma herança, é uma guerra, uma brigaiada medonha, quem puder mais chora menos. Não é verdade? É uma realidade. E tantas guerras. Nós cristãos enfrentamos guerras espirituais contra as hostes espirituais da maldade.
Então esses reis, esses 5 reis, eles levaram não, aí não é os 5 reis. Os 4 reis. Os 4 reis, vamos lá. Pra gente não ter dúvida. Olha o dedinho, ó. Como eu disse, não pode ter dúvida. E tomaram toda a fazenda de Sodoma e de Gomorra e todo o seu mantimento e foram. Foram os 4 reis que fizeram isso. Porque os 5 reis, o que aconteceu? 2 caíram no poço de betume e os outros 3 fugiram para a montanha, certo? Então vamos pra gente não ficar com dúvida, né, amados? E os 4 reis foram lá, tomaram toda a fazenda de Sodoma e de Gomorra e o mantimento se foram. Versículo 12, nós já entramos no subtítulo Ló é levado cativo. Ló havia se separado de Abrão e havia ido para o lado de Sodoma, vocês lembram? E Sodoma e Gomorra foram cidades que foram tomadas, né? Versículo 12 diz assim: também tomaram a Ló, que habitava em Sodoma, filho do irmão de Abrão, e a sua fazenda, e foram-se. Então eles tomaram as fazendas de Sodoma e Gomorra, todo o seu mandamento, e foram-se. Mas nesse foram-se, eles levaram Ló cativo. Versículo 13: então veio um que escapara e o contou a Abrão, o hebreu. Ele habitava junto dos carvalhais de Manre, o amorreu, irmão de Escol e irmão de Aner. Eles eram confederados de Abraão. Aí, confederados. O que é esta palavra, pastor? O que é esta palavra? Confederado é alguém que é aliado. Então, aqui nós vamos ver aqui. O amorreu, irmão de Escol e irmão de Aner, eles eram confederados de Abrão. Então eles eram aliados de Abrão. Eles estavam unidos com Abrão, unidos por um acordo. Nós não sabemos que acordo é esse, mas havia um acordo entre eles. Talvez de não haver guerra, né, entre o amorreu e os judeus, os hebreus, né, no caso de Abrão. Pode ser um acordo assim. E às vezes precisamos fazer acordos para viver em paz. Seja uma pessoa de acordo, seja uma pessoa sempre de conversar, nunca de partir para a ignorância, certo? Ou então também aliado ou associado também, está tudo no mesmo significado. Glória a Deus. Versículo 14: ouvindo, pois, Abrão que seu irmão estava preso, armou seus criados, nascidos em sua casa, 318, e os perseguiu até Dan. Vamos lá. Deixa eu voltar aqui só para tirar uma dúvida mesmo. Glória a Deus. Dan, outra cidade. Então Abrão, ouvindo isso, que seu irmão estava cativo, seu irmão, seu filho de criação, Ló, né? Porque diante de Deus todos somos irmãos. Ele se armou e partiu para a cidade chamada Dan. Perseguiu os sequestradores de seu irmão, aqueles que tomaram Sodoma e Gomorra e tomaram também a vida de seu irmão ou seu filho Ló, ou seu sobrinho. Versículo 15: dividiu-se contra eles de noite, ele e os seus criados, e os feriu, e os perseguiu até Obá, que fica à esquerda de Damasco. Então ele feriu alguns, outros fugiram, ele foi atrás, perseguindo eles. É assim, irmãos, nós não devemos dar descanso para o nosso inimigo, não. Versículo 16: e tornou a trazer toda a fazenda, e tornou a trazer também a Ló, seu irmão, e a sua fazenda, e também as mulheres e o povo. Ele resgatou seu povo, porque o povo era promessa de Deus. Ló, Abrão tinha a promessa, mas Ló fazia parte da parentela
de Abrão, e veio se tornar família, porque o pai de Ló morreu e ele se tornou como um filho adotivo de Abrão, mas era seu sobrinho e no amor era seu irmão. Glória a Deus. Versículo 17: E o rei de Sodoma saiu-lhes ao encontro, depois que voltou de ferir a Quedorlaomer e aos reis que estavam com ele, no vale de Savé, que é o vale do rei. Glória a Deus. Sodoma era para onde Ló havia ido, né? E a Bíblia está dizendo aqui que Abrão foi lá e resgatou tanto Ló como as suas fazendas e como as mulheres, todas que haviam sido vítimas da tirania dos outros reis. Glória a Deus. Tudo isso por causa de poder, viu, irmãos? Toda essa guerra aí por causa de poder. Quem é que não quer o poder? Me diz aí, quem é que não quer o poder? Glória a Deus. Muito boa tarde, minha irmã Regina Gomes, ó. Um beijo, a paz do Senhor, minha amada. Seja bem-vinda em nome de Jesus à live do pastor Reginaldo. Então essa guerra na verdade ela começou e eu não vi um fim. Eu particularmente aqui não vi um fim. Eu acho que eles guerrearam e desistiram. Porque os 5 reis, 2 caíram no poço de betume. Os outros 3 fugiram para a montanha. E aí com isso os 4 reis tomaram Sodoma e Gomorra e levaram Ló cativo. Tudo isso por causa de poder, e no final ninguém ficou com o poder, a não ser o que já tinha, que era Quedorlaomer, o rei de Elã. Quedorlaomer, o nome. Esse ficou com o poder, porque já tinha. Eu acho que ficou a mesma coisa. Irmãos, se não for para ter vitória, se for para morrer na praia, não lute. Agora, se você tem Deus na sua vida e crê em Jesus, então lute. Lute. Porque é certeza de vitória para a tua vida. É certeza. Glória a Deus. Aleluia. Versículo 18, que tem o segundo subtítulo: Melquisedeque abençoa a Abrão. Melquisedeque é um rei que aparece aqui, depois não aparece mais na Bíblia. Então, não se preocupe, nós vamos falar dele, mas depois a gente não vai mais ter notícia desse rei. Talvez um rei que só apareceu mesmo para abençoar Abrão e depois seguiu a sua vida, seu destino. Tem pessoas que chegam na tua vida, te abençoam e depois elas seguem o destino delas e você não tem mais notícia dela, mas é porque elas só passaram pela tua vida para te abençoar. Então nessa tarde, meu querido irmão, minha querida irmã, meu querido amigo, minha querida amiga, meu querido familiar, meu querido parente, deixe alguém te abençoar. Se alguém te abençoar, receba a bênção do Senhor. Ontem nós recebemos uma bênção. Eu e a pastora Irani, veio uma pessoa na nossa casa e nos abençoou. E nós recebemos a bênção, porque foi de Deus. Amém? Diz assim o versículo 18: E Melquisedeque, rei de Salém, outro lugar, trouxe pão e vinho, e este era sacerdote do Deus Altíssimo. Melquisedeque então trouxe pão e vinho para Abrão, e ele era sacerdote do Deus Altíssimo, ele servia a Deus, né? Versículo 19: E abençoou-o e disse: Bendito seja Abrão do Deus Altíssimo, o possuidor do céu e da terra. Olha que coisa linda, né? Glória a Deus. Muito obrigado a todos que estão participando aí, viu? E a Bíblia diz aqui, no versículo 20: E bendito seja o Deus, isso Melquisedeque falando, tá? E bendito seja o Deus Altíssimo, que entregou os teus inimigos nas tuas mãos, e deu-lhe o dízimo de tudo. Então o dízimo é bíblico, tá, irmãos? Tudo que você recebe, fruto do teu trabalho, você precisa dar
para a obra de Deus, para mantimento da obra de Deus, 10%. E 90% são seus. E a palavra de Deus diz no livro de Malaquias, um capítulo e um versículos muito conhecidos, né? Trazei todos os dízimos à casa do tesouro, para que haja mantimento na minha casa, diz o Senhor dos Exércitos, viu? Então, meus irmãos, nós vamos aqui ver a primeira citação do dízimo. Caim e Abel deram uma oferta a Deus, mas aqui no capítulo 14 do livro de Gênesis, no versículo 20, Melquisedeque, o rei de Salém, sacerdote do Deus Altíssimo, ele dá o dízimo a Abrão. Glória a Deus. Dízimo é a 10ª parte. Então que fique claro para nós que o dízimo é de Deus, é bíblico, e nós precisamos pegar a nossa renda, a nossa fazenda e dizimar na obra de Deus. Nós precisamos que você seja despertado por Deus para ser um dizimista fiel na casa de Deus e também um ofertante. Sim, um ofertante, trazendo a oferta de Abel, viu? Não a de Caim, que a de Caim Deus não aceitou. Aleluia. Versículo 21. E o rei de Sodoma, oh meu pai, perdão, viu, irmãos? Isso vai tudo ficar assim mesmo, eu não vou editar. E o rei de Sodoma disse a Abrão: dá-me a mim as almas e a fazenda, toma para ti. Queria as almas para ele e a fazenda que Abrão tomasse para si. Versículo 22. Abrão, porém, disse ao rei de Sodoma: levantei minha mão ao Senhor, o Deus Altíssimo, o possuidor dos céus e da terra. Paz do Senhor, meu querido irmão e cunhado Eurípides Pereira da Silva. Um abraço, meu amado. Boa tarde. Aleluia. Versículo 23. E juro que, desde um fio até a correia de um sapato, não tomarei coisa alguma de tudo que é teu, para que não digas: eu enriqueci a Abrão. Salvo tão somente o que os jovens comeram e a parte que toca aos varões que comigo foram, Aner, Escol e Manre. Olha aí. São os confederados de Abrão, né? Como nós já falamos. Estes que tomem a sua parte. Então, meus amados irmãos, eu espero que não tenha ficado confuso este capítulo, porque é um capítulo que fala de guerra, 4 reis contra 5 reis, mas na verdade o propósito de emancipação era dos 5 reis, tá? Não dos 4, porque os 4 já havia o rei Quedorlaomer, rei de Elão, que já era dominante. Os 5 reis que se levantaram contra os 4 queriam, na verdade, o poder e a emancipação, queriam sair do domínio de Quedorlaomer. Então eu digo para você, nessa tarde, quem está sob o domínio do rei Jesus, quer sair desse domínio? Não quer. Mas eu estou falando do rei Jesus, nem se compara com esses 9 reis aí que guerrearam. O rei Jesus precisa ser o rei da tua vida e da tua história também. Ele é o rei da minha vida e o rei da minha história. Quem me conhece, ou pouco ou muito, sabe o que Deus fez na minha vida, o que Ele tem feito dia após dia. E ontem eu passei por uma situação um pouco desagradável, e uma falha, um erro que nós cometemos, irmãos, e eu pedi perdão a Deus, e eu fiz um propósito com Deus em cima disso. É falha, fraqueza humana, né? Mas não foi nada que prejudicasse a obra de Deus. Mas a Bíblia diz que nós temos que amar a Deus e ao próximo como a nós mesmos, né? E ontem eu acabei falando um pouquinho ríspido com uma pessoa e fiquei triste, me arrependi. E na hora assim a gente não pensa, depois a gente para meditar, para refletir, né? Mas Deus sabe todas as coisas. Eu já pedi perdão ao Senhor, e que Deus abençoe a pessoa com quem eu tive
pequeno atrito, coisa assim muito pequena, mas diante de Deus às vezes tem um significado grande, porque nós temos que amar o próximo como a nós mesmos, né? E eu, como pastor, eu preciso ser assim. Então eu quero aprender muito com pessoas que me edificam, com a palavra de Deus, e ser aquilo que Deus quer que eu seja, um grande homem de Deus. Então, meus amados irmãos, aqui estou fechando a Bíblia, porque nós encerramos o capítulo 14, e aqui no meu caderno de oração eu tinha feito o resumo aqui, né? Dos 4 reis, né? Vou repetir mais uma vez: o rei Anrafel, rei de Sinar; o rei Arioque, rei de Elazar; o rei Quedorlaomer, esse é o que detinha o poder, que era o rei de Elão; e o rei Tidal, que era o rei de Goim. E eles fizeram guerra contra o rei Bera de Sodoma, o rei Birsa, né? O rei Birsa de Gomorra, o rei Sinabe de Adimá, o rei Semeber de Zeboim e o rei de Bela, que é Zoar. Esses 5 reis se rebelaram contra o rei Quedorlaomer, que fazia parte dos outros 4 reis, pelo poder, né? E nós vimos aqui confederados, que são aliados, os aliados de Abrão, né? Deixa eu falar aqui novamente o nome deles, para vocês lembrarem. O rei Aner, Escol e Banri, os confederados de Abrão. Glória a Deus. Melquisedeque, o rei de Salém, que foi só citado aí, que deu o dízimo, né? O resgate de seu sobrinho, Abrão resgatando seu sobrinho. E quando nós amamos alguém, nós queremos essa pessoa perto, não longe, né? Glória a Deus. Então fomos até aqui. Graças a Deus. E essa guerra não deu foi em nada. Vamos falar a verdade. Não estavam guerreando direcionados por Deus, estavam guerreando por poder. E poder, a gente precisa entender que todo poder pertence a Deus. Então, se eu tenho alguma coisa perto da palavra poder, é porque Deus me deu. Mas poder eu não tenho nenhum. Mas Jesus tem todo o poder. Aleluia, glória a Deus. Deixa eu só marcar essa parte do texto aqui. Porque também faz parte de hoje. 18 de maio de 2026, certo? Então, meus amados irmãos, o que eu quero vos dizer nessa tarde, dentro dessa palavra que nós vimos aí. Esses reis se levantaram por poder contra outros reis. Houve feridos, houve mortos, houve machucados, houve sequestro, enfim. Houve tudo que era ruim. Porque guerra é uma coisa ruim. Mas o que aconteceu? Quem saiu ganhando com tudo isso? Abrão. Foi lá, feriu aqueles que haviam sequestrado seu sobrinho, resgatou seu sobrinho, resgatou as mulheres, resgatou as fazendas. Um homem que já era possuidor de bens e bênçãos foi mais abençoado pelo rei de Salém, o rei Melquisedeque, e ainda recebeu o dízimo de todas as coisas. Então quem ganhou? O reino de Cristo, amados, porque a promessa estava com Abrão. E se a promessa está com você, ninguém vai tomar a promessa de Deus da tua vida. Quem tem promessa morre, viu? Esse negócio de quem tem promessa não morre é uma grande mentira. Morre sim, porque todos nós vamos morrer um dia. Mas quem tem promessa de Deus vence. Ah, isso eu creio. Glória a Deus. E você nasceu para vencer. Você nasceu para vencer. Esteja você onde estiver, esteja passando a luta que você estiver passando, você nasceu para vencer. Então, em Cristo Jesus, seja mais do que vencedor. E eu quero nessa tarde agradecer a Deus por você que ficou aí comigo, porque eu estou vendo aqui que tem uma pessoa ainda
E eu tô vendo que é o meu cunhado, Eurípides. Abraço, meu cunhado querido. Glória a Deus, aleluia. Em agosto vamos estar em São Paulo, com a nossa família, com a nossa igreja, com os nossos irmãos, e para conhecer o meu neto Ravi, que vai chegar lá pelo dia 24 de agosto. Então eu e a pastora Irani estaremos indo a São Paulo, conhecer o nosso neto, estar com os nossos parentes, parentela, familiares, amigos, irmãos em Cristo, com o nosso pastor Francisco, nosso pastor André, com a igreja JPL, aleluia. Vamos estar lá. Jesus vai nos levar e vai nos trazer para cá de volta, porque a nossa obra está sendo feita aqui. Isso está uma benção. Glória a Deus. Muito obrigado a todos vocês. Eu quero deixar aqui o meu beijo, a minha querida amiga Carmen Kanzewski. Eita, que nome, hein? Que sobrenome, né? O nome dela é Carmen. Beijo, Carmen. Beijo, Tony. Beijo, Luísa. Beijo, Cris. Beijo, Letícia. Beijo, meu querido Theo, que fez 1 aninho dia 3 de abril, gente. É o meu querido sobrinho do coração, que é neto da minha amiga Carmen. Beijo, minha mãe querida Odete, a mãe da Carmen. Beijo, minha mamãe querida, te amo muito. Glória a Deus. Beijo, Thaís, minha querida Thaís, linda de viver, maravilhosa, pra cima, alto astral. Gosto demais de você. Beijo, Kathleen, beijo pro bebê. Abraço para o André, abraço para o Pedro, abraço para todos vocês. Eu amo vocês, tá? Glória a Deus. A paz do Senhor também para a minha querida irmã, deixa eu ver aqui o nominho dela, Marley Salete Miranda de Lima. Deus abençoe sua vida. Deus abençoe minha querida sobrinha Noélia, Noi, eu tô orando pela sua empresa, viu? Não esqueço de você, minha amada sobrinha, maravilhosa minha sobrinha Noi. Pensa numa mulher querida, uma mulher autoastral, bom humor, tem as lutas dela, mas vai vencer, porque nós estamos orando por ela, e ela também está orando a Deus. Noi, querida, beijo, te amo. Beijo para minha cunhada Alzira. Beijo para todos vocês, meu querido Gilberto, Jeane, para... esqueci o nome do bebê, acho que é João Lucas. Beijo, João Lucas. A todos vocês, amados, logo estaremos aí, hein? Eu e a pastora Irani. Amo Poções, ô cidade maravilhosa, cidade natal da minha esposa, amo. Beijo, Noi, querida Noi. Deixa eu ver aqui quem mais. Não tá subindo aqui não. Meu querido irmão Ronaldo, minha querida irmã Regina, meu querido irmão, querido cunhado Eurípides. Eita glória, é muita gente, que maravilha. Obrigado, gente, obrigado por vocês estarem aí comigo. Muito obrigado, vocês são todos bem-vindos na nossa live. Eu espero que este capítulo dessa guerra desses reis aí tenha inspirado você que não existe guerra, né? Contra poder não, para ter poder não. Nós não precisamos ter poder, nós precisamos de Jesus, porque Jesus tem todo o poder. E Ele nos livra de todo mal, nos ajuda nas nossas questões. Deixa eu me arrumar aqui, eu estou meio desengonçado. Então, meus amados, muito obrigado. É uma tarde maravilhosa. Graças a Deus, meu querido cunhado. Glória a Deus. Vamos matar a saudade no mês de agosto e setembro aí, viu? Quero dar um abraço no senhor também. Meu cunhado Teótimo. Eita, meu Deus, é muita gente, pai. Minha querida missionária Luzia, minha cunhada missionária Luzes, diaconisa Rita, missionária Tereza, que saudade de vocês, glória a Deus. Meus irmãos queridos, minha irmã Regina, minha irmã Fofura, a minha irmã Alzira, lá de São Paulo, eu chamo ela de Fofura, porque ela é uma fofa, ela é muito fofa. Glória a Deus. Um abraço aos meus irmãos aqui de Bom Jesus da Serra, a todos da igreja aqui, JPL, Jesus em primeiro lugar. Vocês não entram na live, vocês têm que... Opa, engasguei aqui, perdão. Os meus irmãos aqui da JPL da Bahia não entram na live. Cadê vocês, meus irmãos? Quero ver vocês aqui na live também.
Glória a Deus, aleluia. Eita, engoli água, acho que entrou pelo, né, encanamento errado. Glória a Deus. Beijo a todos vocês, amados, e a paz do Senhor a todos. Obrigado por vocês estarem comigo. Neste momento vamos fazer uma oração. Se alguém quiser, falar alguma coisa aqui no nosso comentário, fica à vontade. Eu tô olhando aqui, para ver se tem seu comentário aqui, viu? Coloca alguma coisa aí para mim. Amém? Vamos orar em nome de Jesus, agradecer a Deus pela live, por nos fazer entender que essa guerra foi desnecessária. A nossa verdadeira guerra é vencida pelo nosso Deus. Nós não guerreamos, nós plantamos amor, semeamos amor, amamos o próximo como a nós mesmos. E eu não posso esquecer nessa tarde, né? Antes de orar a Deus, mandar um beijo muito especial para quem, para ela, né? Minha querida esposa, pastora Irani. Beijo, meu amor. Ela está trabalhando agora, mas logo ela estará em casa. E que Deus abençoe a vida da minha esposa. Ela é uma grande mulher. Que mulher maravilhosa, abençoada que Deus me deu. Glória a Deus. Também quero mandar um beijo para os meus netos queridos. Kailane, beijo do vovô, minha princesa. Caio Henrique, beijo do vovô, meu príncipe, pequeno grande homem do vovô. E para o Ravi, meu querido neto Ravi, que está ainda na barriguinha da mamãe, minha enteada Cássia, e está chegando para nós aí, lá pelo dia 24 de agosto em diante, o Ravi está chegando aí para nós. Glória a Deus, em nome de Jesus, e nós estaremos lá, juntos para a chegada do Ravi, para fazermos festa, celebrarmos ao Senhor. E eu quero mais uma vez louvar a Deus e bendizer a Deus pelos novos convertidos que desceram as águas ontem, Cauã e Simon, pela vida da irmã Selma, que no próximo domingo vai estar fazendo parte já do corpo de membros da igreja, e por todos vocês, meus amados irmãos. Um beijo a todos. Beijo, Dona Beth, minha querida Dona Beth, que é a mãe da Cristina, minha nora, que é casada com o meu enteado Kaique. A Dona Beth está ligadinha na live toda segunda-feira aí, assistindo a nossa live. Pessoal, eu vou interromper por aqui, né? Encerrar por aqui a live, mas vamos orar antes. Vamos agradecer a Deus. Não podemos esquecer de agradecer ao nosso Deus por todas as coisas que Ele nos dá e por essa aula de hoje que o Espírito Santo nos deu. Amém? Glória a Deus. Vamos orar em nome de Jesus. Você ora comigo aí? Oremos. Senhor, em nome de Jesus, muito obrigado, meu Deus, por essas pessoas que eu citei o nome, que participaram da live do pastor Reginaldo nesta tarde. Meu cunhado, minha querida irmã Regina, minha amiga Carmen, os irmãos Ronaldo, a irmã Marley. Meu Deus, irmãos queridos que eu não conheço, mas tenho comunhão. Obrigado, Jesus. Obrigado pela vida de cada um deles. Abençoe a cada um deles. Abençoe aquele que também não entrou, que vai compartilhar aqui no Facebook, que vai compartilhar lá no Instagram, que vai compartilhar no YouTube. Enfim, obrigado, Jesus, por cada um. Que a tua bênção seja sobre cada um. E que não haja guerra entre nós, mas que haja paz. E que possamos confiar no Senhor, que tem todo o poder. Nós não precisamos do poder, mas do poder de Deus que está em nós. Aleluia, o poder do amor, da salvação e da cura e dos milagres de Deus. Obrigado, Jesus. Fica conosco. Eu te agradeço nessa tarde, em nome de Jesus. Abençoe a irmã Clélia, que entrou em contato comigo antes da live, lá do grupo de oração da madrugada. Também abençoe a missionária Graziele. Abençoe a bispa Patrícia. Abençoe aos irmãos e irmãs, a irmã Luciana, a irmã Juliana, a irmã Lu, a irmã Clélia, que eu já citei, e a todos os nossos queridos irmãos. Irmã Bia Souza também, em nome de Jesus, Pai. E este teu servo humilde que aqui vos fala e dá lugar toda segunda-feira para nosso estudo. Abençoe-me em nome de Jesus. Assim eu oro e agradeço. Eu coloco em tuas mãos os meus propósitos, junto com a minha esposa, a pastora Irani, e aquilo que o Senhor tem para fazer em nós. Obrigado, Jesus. Assim eu oro e agradeço. E juntos dizemos então, amém. Glória a Deus. Obrigado, amados. Muito obrigado. Segunda-feira que vem, dia 25 de maio, nós teremos
a live do pastor Reginaldo com o capítulo 15 do livro de Gênesis. E segunda-feira que vem é aniversário dela, nossa querida missionária Nenza. Oh, glória a Deus! O ano passado, quando ela fez aniversário, nós estávamos lá na fazenda dela e comemoramos lá. Caiu no domingo, né? Esse ano vai cair numa segunda. Eu não sei se ela vai fazer alguma coisa, mas desde já, missionária Nenza, os nossos parabéns. Próxima segunda-feira, dia 25 de maio, às 16 horas, tem a live compartilhando conhecimento bíblico comigo, pastor Reginaldo. E é aniversário da nossa missionária Nenza. E também é aniversário do meu sobrinho Derek. O meu sobrinho Derek, filho da minha irmã Tânia, ele também vai estar completando mais um ano de vida. Eu acho que é 16 anos que ele vai fazer. No próximo dia 25 de maio. E a todos os aniversariantes de ontem, de hoje, de amanhã, do dia 25, ou seja, do mês de maio. E dia 31 de maio será o aniversário de uma pessoa para mim que é muito especial, que é a minha prima, pastora Gislene. Ela quem me trouxe para Jesus, que me trouxe, fez o convite, me conduziu até Jesus. Eu louvo a Deus pela vida dela. Dia 31 será o aniversário dela. Dia 30 é aniversário do diácono Eric, lá de São Paulo, meu querido irmão, amigo, meu filho do coração, diácono Eric, dia 30 fazendo aniversário. E assim vão, aniversariantes, depois vem junho, julho, agosto e até o fim do ano, e depois renova tudo, né? O pastor Reginaldo já fez aniversário esse ano, dia 25 de março, eu completei 55 anos, para a glória de Deus. A minha esposa, a pastora Ani, fez aniversário no dia 13 de abril. E agora nós seguimos com os aniversariantes de maio, junho. Junho tem o meu enteado Kaique, dia 15. A nossa cooperadora irmã Maria, dia 15. Enfim, dia 14 tem a Mel. Dia 14 tem a minha sobrinha Aline, a minha primeira sobrinha, filha da minha irmã Tânia. Dia 7 de junho, a minha querida amiga Rose Rios. Enfim, dia 25 de junho, minha querida amiga Andréia, lá da Baixada Santista. Eu vou lembrando porque é muita data guardada na cabeça. E todos os aniversariantes deste 2026 sejam todos abençoados. E a você, meu querido irmão, meu querido amigo, minha amiga, meu parente, meu irmão de igreja, meu irmão em Cristo, muito obrigado por você ter participado desta live. Fiquem todos na paz do Senhor. Segunda-feira que vem, dia 25, nós temos um encontro às 16 horas aqui no Facebook, onde nós vamos estar estudando mais um capítulo da Bíblia Sagrada, o capítulo 15 do livro de Gênesis. E eu, pastor Reginaldo, espero você aqui. Espero por você. Tá bom? Então receba, o meu abraço, o abraço pastoral amoroso do pastor Reginaldo para você. Seja abençoado, tenha uma linda semana e nos vemos, segunda-feira que vem. E eu te deixo como? Na paz do Senhor Jesus Cristo. Obrigado a vocês que participaram, que ficaram até o final aí. Beijo no coração de todos. Beijo, minha querida esposa, pastor Irani. E fiquem todos na paz do Senhor. Até segunda-feira que vem. Glória a Deus, aleluia. Obrigado, Jesus. Fiquem com Deus.